Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, que bom, estamos aqui para mais uma aula noturna. E às vezes cantar esse mantra, né, antes de darmos uma palestra, assim, ou fazer alguma atividade espiritual, é muito interessante cantar esse mantra, né? Porque Vasudeva é essa consciência suprema que está por trás de toda a existência. Então a gente repete aqui, mas é sempre bom lembrar, né? Então quando você fala Om Namo Bhagavate Vasudevaya, você está ativando a sua energia com esse nome, né? Quando você fala Vasudeva, você está impregnando esse momento com a consciência suprema. Eu dou um exemplo bem bacana, assim, que quando você, por exemplo, se você está no Google, né, na internet, se você não acessar o Google, então as suas informações vão ser limitadas ao que você puder fazer, né, falar. Mas se você acessa, entra no Google através do servidor divino, então você tem acesso a todas as informações. Da mesma maneira, se você invoca, né, Vasudeva, é como se você criasse um link com esse servidor supremo dentro do seu coração, e daí na hora que você lê um verso, ou que você vai falar alguma coisa, automaticamente você se sente, né, inspirado a falar aquilo que é proveniente desse momento específico de alguma coisa, algum verso, ou algum assunto que você tenha escolhido. Porque a sua consciência, né, pode ser comparada a um link. E essa consciência está associada diretamente à consciência suprema, que aí a gente está dando um exemplo aqui, né, do Google. E aí quando você clica na sua consciência através do acesso Vasudeva, então a sua consciência se expande para você ter, né, a oportunidade de deixar esse mundo divino falar através das suas palavras. Assim também com qualquer pessoa. Quando você for ler, por exemplo, qualquer escritura ou falar alguma coisa espiritual, fecha o olho um pouquinho antes, acessa Vasudeva, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E aí essa energia vai estar presente no momento e você acessou a consciência suprema para deixar ela revelar, né, tudo no seu coração na medida daquilo que for o necessário para se falar no momento adequado ou para determinada pessoa. Então é assim que Vasudeva ou Krishna ou Vishnu no seu coração vai manifestar a potência dele. Entende? Então não tenha dúvidas quanto a isso. Se você quer falar algo espiritual, primeiro, né, acesse a Krishna, né, no seu coração. Então hoje eu escolhi para nossa aula noturna falar, né, aqui ó, Bhagavad Gita, esse livrão aqui bonito, ó. Olha só como é que ele é grosso, cheio de versos maravilhosos, e tem pessoas que ainda não tiveram coragem de ler esse Bhagavad Gita. Então a gente faz esse trabalho, né, de tentar levar de alguma forma esses versos para vocês, já que esse é o nosso serviço, né? Quando Krishna diz que o que mais agrada a ele é passar o conhecimento, então a gente vai fazer essa tarefa com muito prazer, né, acessando essa consciência suprema e deixando que o nosso coração simplesmente vá falando sobre o verso. E aqui um verso que é muito importante, apesar de ser um verso grande, né? Mas eu acho que esse é um dos versos mais importantes para você se autoavaliar quanto à questão da sua prática espiritual.
esse verso ele define as 25 qualidades que uma pessoa que está na vida espiritual tem que ter para estar assim em harmonia, em conjunção real com Deus no coração. Você tem que desenvolver essas qualidades divinas. Por isso que esse verso está no capítulo 16 do Bhagavad Gita, é o primeiro verso chamado as naturezas divinas e demoníacas, mostrando que nesse mundo material existem dois tipos de pessoas. Aquelas que estão associadas aos modos da paixão e da ignorância, ou seja, aquelas pessoas que estão muito agitadas e aquelas pessoas que estão sempre vivendo um tipo de loucura, né? O modo da ignorância é isso, você ignora tudo. E um tipo de preguiça, aquela pessoa que sempre deixa a vida espiritual para depois. E o modo da paixão é aquele modo que a pessoa não tem nenhum tempo para pensar em Deus, porque ele quer conquistar o mundo, ele quer viver intensamente a vida material, como se diz, né? Mas essas pessoas, né, essas duas pessoas são chamadas pessoas demoníacas, por Krishna aqui no Bhagavad Gita. Então Krishna fala que demoníaco não é que a pessoa é má, né? Não é má, ela simplesmente está sobre a influência do modo da paixão e da ignorância. E Krishna fala que quando as pessoas estão nessas modalidades de mente, né, que são influenciadas pela energia material, automaticamente as pessoas se afastam de Deus e cometem atividades pecaminosas e abomináveis, porque elas não seguem a lei de amor de Deus. E por outro lado, as pessoas divinas, que estão situadas no modo da bondade e outras no modo da bondade pura, certo? Mas para você chegar nesse modo de bondade mais purificado, que é o quarto modo da natureza, conforme Krishna explica, né? Que a gente tem que estar nesse modo para ter a associação com ele, você tem que desenvolver certas qualidades divinas. O modo da bondade normal ele é mais voltado ao conhecimento, à filosofia, né? Mas o modo da bondade pura são qualidades que você adquire para ter um relacionamento assim real com Krishna, né? Você tem que se qualificar internamente para que Deus consiga se manifestar no seu coração. As qualidades do Espírito, como o Espírito é parte integrante de Deus, as qualidades dele, né, já que ele é feito à imagem e semelhança de Krishna, o Espírito, então ele tem que manifestar essas qualidades aqui nessa forma humana. E Krishna vai explicar nesse capítulo quais são as qualidades requeridas para que você atinja um padrão de consciência onde você vai realmente se comunicar ou acessar, né, esse Vasudeva o tempo todo na sua consciência humana. Está entendendo? Então é como fosse, né, um aprimoramento do espírito, e nós temos que observar esses sintomas em nós, dessas qualidades, para ver o que precisamos aprimorar mais em nossa vida, porque de repente ficamos muito assim parados, né? Temos essa vontade espiritual de encontrar Deus, mas não desenvolvemos as qualidades necessárias para que esse encontro seja realmente possível, nesse sentimento de amor. Então, Krishna ele vai explicar aqui as naturezas divinas e demoníacas. E aqui nesse canto aqui, eu não vou narrar todas as qualidades de uma vez só, vou falando uma por uma, para a gente chegar lá, né? Porque essa palestra iria durar umas 2 horas se eu fosse estender o significado de cada qualidade. Então vamos tentar falar resumidamente cada uma, né? E vamos chegar aí, vamos ver o tempo que Krishna, né, que o Vasudeva, que a super-alma vai manifestar em nosso coração, ok? Então, a Suprema Personalidade de Deus disse, aí vamos começar com a primeira qualidade, destemor, né? Essa é a primeira qualidade que você tem que, Krishna fala que você tem que adquirir. O que é o destemor? É você viver nesse mundo
sem o medo relacionado ao falso ego. Medo do futuro, medo de ficar pobre, esses medos relacionados à sobrevivência, medo de ser criticado, medo de falar em público. Enfim, nossa vida parece que é só medo, 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 né? Temos até o medo também de nos voltarmos para a vida espiritual. Temos medo de nos render a Deus, porque vivemos numa zona de conforto, né? Material, principalmente para quem tem bom karma. Mas o fato é que Krishna fala, para você entrar na vida espiritual, você tem que ser destemido, como um guerreiro, né, que vai à frente da batalha, sem nenhum medo. Então, Krishna fala destemor. E também o devoto que está unido a Krishna em consciência, em amor, ele não teme mais o mundo material, porque ele entende que o mundo nada mais é do que a energia de Deus, né? Tanto a energia espiritual e material são energias de Deus. E se você vive aqui, então, nessa consciência divina, você não vai temer a energia material, se você tem essa consciência divina, porque a consciência material representa Krishna, representa Deus, Vishnu. Entende? É uma ilusão ter medo quando você entende que tudo é manifestação da energia de Krishna, né? Esse Brahmana, essa refulgência que emana do corpo do Senhor Krishna, que constitui cada coisinha, cada elemento nesse mundo material. Então, destemor, né? Krishna fala, você não vai conseguir entrar aqui no caminho espiritual se você está com medo de tudo. O medo é o oposto do amor, né? Nem é o ódio que é o oposto. O oposto para mim do amor é o medo. Quem tem medo não ama. E quem ama tem coragem. É destemido. Segue o caminho com fé e confiança completa em Krishna, no que ele está nos prometendo. Então, nesse nível, assim, pensa, será que eu tenho medo de me render a Krishna? Será que eu tenho medo, né, de não atingir, né, o meu objetivo espiritual? E Krishna no Bhagavad Gita está falando, venha para mim, porque eu te prometo que eu vou guiar a sua vida. Para com esse medo bobo, né? Então, destemor. Se você é um guerreiro, tem coragem de arriscar tudo na sua vida para voltar para Krishna, então você dá passos seguros na direção dele, e aí sim você dá abertura na sua vida para Krishna se manifestar. É igual aquele negócio que eu falei do Vasudeva. Se você não clica lá no Google, como você vai acessar Deus, né, o servidor, no caso aí? Então você tem que acessar, para você falar Vasudeva e a sua consciência se conectar à consciência suprema, para você viver uma vida devocional, favorável, pura nesse mundo material, você tem que ter a coragem, né? O medo é o quê? O medo é do falso ego. O espírito não tem medo. O espírito é a energia feliz de Deus. O medo é medo de sofrer, né? Então imagina, você vai se render a Krishna, por acaso você vai sofrer, né? Não, Krishna ele vai te servir amavelmente quando você se rende a ele. Ok? Então, não tenham medo, por favor. Assumam logo essa posição guerreira, igual Arjuna, né? Arjuna ficou com medo no começo da batalha de Kurukshetra, e aí Krishna deu um bom sermão nele, falou o Bhagavad Gita, e imediatamente Arjuna se tornou assim, o melhor guerreiro de Krishna. Ele se rendeu a Krishna e falou assim, agora eu vou lutar porque eu entendi que se eu ficar aqui com as minhas concepções, com as minhas tolices, com as minhas filosofias, ou com as minhas tradições, vou sair daqui do lugar, eu vou ser desonrado. E daí Arjuna lutou e conquistou, né, o reino do planeta Terra para o seu irmão Yudhishthira governar. Então é assim, vida espiritual não tem essa brincadeira de você ficar com medinho, não. Ou entra ou não entra. E na hora que entrar, se prepara para lutar contra Maya. Mas Maya não tem nenhuma chance contra Krishna, né? Nenhuma chance. Porque
Maya não vai lutar com Krishna. Maya é uma energia de Krishna. Ela só existe a partir do momento que você não quer ficar com Krishna. Então, Maya é o que? É uma energia de sonho, uma energia mágica, e você fica aqui viajando-se na sua mente, no seu intelecto nesse mundo, e perde sua forma de vida humana. Então, destemor, né? Destemor, medita nisso. Toma a atitude hoje, agora, de começar a cantar o santo nome, de querer voltar para Deus. Tem que tomar atitude imediatamente, não pode ficar brincando de vida espiritual, brincando de que eu acredito em Deus. Não tem isso, você tem que se render e viver a vida, né, de serviço amoroso a Deus, deixar Ele agir no seu coração. É outro patamar isso aí, vocês nem imaginam, né? Não fica imaginando, não, se rende a Deus e deixa Ele agir na vida de você. Confiança completa. Aí aqui, depois de destemor, né, vamos adiantar, porque senão, sabe, né, às vezes só destemor vai levar umas 2 horas falando. Então, o legal é isso. Vamos aqui. Já que a mente gosta de variedade, né? Depois de destemor, purificação da própria existência. Depois que você tem coragem para entrar na vida espiritual, você vai ter que purificar a sua existência, né? Senão sua mente vai ficar sempre te contaminando e te trazendo de volta para o mundo de Maya da ilusão. Então tem que purificar, né? Como se purifica em Kali Yuga? A melhor purificação é como Krishna ensinou, através do cantar do Mahamantra Hare Krishna, de pronunciar os nomes de Deus, né? Deus tem milhões, infinitos nomes. Mas esse Mahamantra é o nome concentrado que Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou. Então pensa, agora eu quero me render a Deus, mas você tem que purificar a sua mente, purificar a sua existência. Porque a existência que você está vivendo agora é a existência do falso ego, é a existência do corpo material. E seu corpo material está cheio de besteira, está cheio de bobagens, vivendo uma vida achando que é o bambambam da história, né? Que é o centro do mundo. Então tem que purificar, né? O mundo, o universo não está aqui para servir a você, não. O universo é a energia de Deus e você tem que servir a Krishna, né, de uma forma pura, conhecendo as leis do amor. Por isso que se fala devoto puro, né? Devoto puro é o que você é um devoto puro. Então, purifique a sua existência e tenha coragem de seguir em frente, independentemente do que a mente está sugerindo para você. Se você fizer isso todo dia, com disciplina, com boa vontade, a sua mente vai se tornar uma amiga sua. Porque a mente, como a gente falou, ela está no modo da bondade, né? Mas como os modos da paixão e da ignorância entram na mente, então ela fica agitada demais, ou ela fica muito morosa. Mas no modo da bondade a mente tem um ritmo. Só que você tem que fazer algo agora para limpar a sua mente, para você entrar na vida espiritual de uma forma saudável. É isso que Krishna está falando aqui, né? Purificação da própria existência. E depois, aqui a terceira qualidade é cultivo de conhecimento espiritual. Tem que saber as coisas. Imagina, o Bhagavad Gita está aqui, né? Você tem que estudar o Bhagavad Gita. O que Krishna está falando, né? Qual é a proposta dele? O que é a meta da vida? O que é a vida? O que é a morte? O que é karma? Quem sou eu? Quem é Deus? Qual a minha relação com Deus? Tudo isso aqui está no Bhagavad Gita, é o conhecimento básico para eliminar da vida espiritual. Então, Arjuna estava temendo, né, e purificou a sua consciência através desse conhecimento divino que Krishna deu para ele, e no final ele se tornou um servo, né, um devoto puro, um servo, né, amoroso, maravilhoso de Deus. Ele lutou e fez o que Krishna queria. Cumpriu o plano de Deus naquela época, que era para eliminar os demônios aqui do planeta Terra, né? Então a gente tem que eliminar os demônios que estão dentro da gente. O que são os demônios? São as qualidades dos modos da paixão e da ignorância, que estão fazendo a gente lutar contra Deus, ou então tentar viver no falso ego, no conforto desse mundo,
onde desenvolvemos assim só luxúria, ambição, né? Depois desse verso aqui, nos outros versos, está cheio de qualidades demoníacas, né? Ou defeitos, tá? Então você tem que buscar conhecimento espiritual, né? Eu tenho colocado aqui os vídeos, os áudios do Bhagavatam, estou falando nessas aulas, então tudo isso é conhecimento para você, né? Eu estou refletindo para você, mas você tem que refletir por você mesmo, tem que meditar. E aí você se acessa a superalma no seu coração, como a gente falou, Vasudeva, e aí ele vai falar, vai revelar para você tudo isso que a gente está conversando aqui nesses bate-papos das aulas noturnas. Então o conhecimento, né, é espiritual. Né? E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Então esse conhecimento, esse conhecer é o conhecimento espiritual. Você tem que conhecer a verdade, você tem que conhecer Krishna, tem que conhecer Deus, tem que saber o que ele faz, o que ele propõe. E aí você vai estar adquirindo, né, uma qualidade divina de sábio, você vai se tornar uma pessoa bem consciente aqui nesse mundo material. Ok? Depois, a qualidade de caridade. Né? A caridade real nesse mundo material é você dar esse conhecimento espiritual para as outras pessoas. Essa é a verdadeira caridade, a caridade que vai libertar o espírito desse drama material, onde ele está sofrendo vida após vida. Essa é a maior caridade. Lógico, tem as caridades materiais, mas essas caridades são temporárias. Porém, quando Krishna fala aqui de caridade, ele realmente, né, ele está dizendo a caridade espiritual, né? Já que estamos falando de qualidades divinas, qualidades espirituais. Ok? Mas lógico, sempre que você puder ajudar alguém, ou ajudar os devotos, né, os brahmanas, ajudar num programa espiritual, você vai ajudar. Que também é uma caridade espiritual, né? Dar as coisas certas no lugar certo para as pessoas certas, que estão fazendo o benefício para a humanidade se espiritualizar. Aí sim você fez a caridade, né, real, né? Depois de caridade vem autocontrole. Autocontrole, orai e vigiai, porque o mundo, depois que você está avançando espiritualmente, né, a sua mente vai tentar te desestabilizar, vai deixar você, né, numa condição assim que os desejos, né, animalizados, eles sempre vão voltar. Tudo bem, não tem problema. Mas você tem que, agora que você tem um conhecimento espiritual e você se tornou um sábio em potencial através do conhecimento ou desenvolvimento das qualidades divinas, você já vai conseguir assim rebater mais facilmente essas energias quando elas vierem tentar te atacar ou te descontrolar. Então é autocontrole, né? Não é só controle da mente, é o autocontrole, ou seja, você vai estar sempre situado no espírito e aí automaticamente você vai controlar a sua mente, as emoções, né, as energias em torno de você e seu corpo material. Então é isso que Krishna está sugerindo, né? Autocontrole, né? Quando Arjuna estava lá no campo de batalha de Kurukshetra, ele estava com medo, estava nervoso, já tinha desistido de lutar. Aí Krishna falou, autocontrole, eu vou te dar o conhecimento onde você vai controlar essas suas imaginações, esses seus desvios mentais, esse medo, que não tem nada a ver, porque eu sou Deus, eu estou aqui na sua frente, e você vai lutar, você vai cumprir meu plano sim. Imagina, né? Deus mandando você, na sua frente, mandando você cumprir o plano dele e você hesitando, né? Então o Krishna falava, Arjuna, você é tolo, falando palavras sábias, você simplesmente não está entendendo nada, você tem que lutar porque eu determinei. Então quando Deus determina algo no seu coração, depois que você se torna um devoto puro, nem tem como você rejeitar, porque Deus está no controle absoluto de tudo. E você vai sentir muito prazer em executar as atividades divinas, né? Mesmo que seja assim, num lugar ruim, numa condição ruim, né? Numa situação que não tem nada a ver, mas mesmo assim
você vai sentir muito prazer, porque você vai sentir a ação de Deus no seu coração. Ok? Então, depois de autocontrole, Krishna fala execução de sacrifícios, né? A forma humana, como a gente falou em outros estudos, ela se destina ao sacrifício espiritual. Quando o espírito ele entra na forma humana de vida, essa forma humana, quando Krishna cria ela, é para ela fazer o sacrifício da autorrealização espiritual. Então você está fazendo diariamente o sacrifício, pelo menos de cantar o santo nome de Deus, ou o sacrifício de sentar em meditação, ou o sacrifício de ler o Bhagavad Gita. Mas na verdade isso não é sacrifício nesse sentido que a palavra fala, né? De algo que é difícil, que é pesado, que é chato de fazer. Não é assim. O Bhagavad Gita, por exemplo, é aí que ele fala, o sacro ofício, o ofício sagrado, você tem que fazer, ter um tempo para realmente começar a se dedicar mais assiduamente a tudo aquilo que está relacionado com a instrução de Deus. Então esse é o sacrifício, o ofício sagrado do espírito que usa essa forma adequadamente para adquirir essa qualidade, que o sacrifício é o quê? Né? Se você, por exemplo, quer chegar numa universidade, você vai fazendo o sacrifício diário, né? Desde lá do jardim de infância, todo dia você vai na aula, recebe instrução, até um dia você vai chegar a ser universitário e um dia você pode ser um professor universitário. Então tem que sacrificar, execução de sacrifício. Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita, não há como contestar. Não é assim, as coisas não são de graça, não caem do céu. Depende da avidez do espírito que ele está de encontrar Deus. Aí ele executa tudo aquilo que é chamado, né? As regras, algumas regulações que vão fazer realmente o espírito, né, limpar a sua mente, se libertar desses hábitos nocivos que fazem a gente ficar preso aqui nesse falso ego. Depois de execução de sacrifício, né, estudo dos Vedas. É isso que a gente está fazendo aqui. Estudando os Vedas significa o conhecimento espiritual, né? Então, estudar os Vedas, que é uma linha de conhecimento que é mais assim direcionada à personalidade de Deus, né? É dito que no início da criação, Krishna ele manifestou os Vedas, o conhecimento mais perfeito de todo o universo, através da boca do Senhor Brahma. E esse conhecimento está aqui, na forma do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, o Brahma Samhita, né? O Bhakti Rasamrita Sindhu, né? O Néctar da Devoção, tem uma literatura vasta, né? Então temos que ter curiosidade de estudar como é que são a relação de Krishna com as gopis, como é que é. Então os Vedas são isso, é o conhecimento perfeito. É uma qualidade sua quando você tem essa propensão a estudar tudo aquilo que é védico, né? E no Bhagavatam ele é chamado do Vedanta, é o conhecimento último, que está relacionado com Deus. Lógico, se o tempo está agitado, nós não temos muito tempo, então vamos estudar os livros principais, que é o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam e o Chaitanya Charitamrita. E também Prabhupada, quando ele abandonou, antes de abandonar esse mundo, ele deixou a literatura aí numa linguagem para criança. Todo mundo que lê os livros de Prabhupada, né, fica encantado e se ilumina. Então temos que ter essa curiosidade, né? Depois de estudo dos Vedas vem, né, austeridade. Austeridade é mais ou menos como sacrifício, só que austeridade é você às vezes fazer algo que você não está a fim de fazer, que exige um esforço maior. Então você vai falar assim, mas hoje não dá, hoje eu não quero estudar o Bhagavad Gita, não quero cantar a japa, mas aí você tem que fazer austeridade. Não, vou cantar de qualquer maneira, mesmo que eu não queira, mesmo que, né, eu encontre motivo para não fazer algo, mas você tem que fazer austeridade. Ou ir pregar, né, num lugar que não é legal, e assim, essas situações, qualquer coisa que vai te incomodar, se você usa o recurso da vida espiritual para combater aquela situação que não é agradável, que você não está afim, isso é austeridade.
Então tem que ser austero também, né? Austero nesse sentido. Todo dia eu vou estudar, todo dia eu vou tentar levar essa mensagem para as outras pessoas. Todo dia eu vou tentar me tornar um devoto puro nesse mundo. Então tem que fazer isso. Austero é isso. Aí todo mundo falando no seu ouvido, não, que é isso? Aproveita a vida material, vida espiritual não existe, isso aí é papo furado, esses caras estão te enganando. Assim, mas é isso aí daí? A realização vai ser sua. Quanto mais austeridade você fizer, Krishna mais vai se manifestar no seu coração. Entende? Então, essa qualidade é muito importante. Outra coisa é a simplicidade, né? Prabhupada falava, se você quer ter uma vida espiritual perfeita, tenha a vida simples com um pensamento elevado. A simplicidade de ser, né? Simplicidade de falar as coisas, de viver a vida. Nada de muito luxo, assim, para querer mostrar esse falso ego para as pessoas. Então o devoto ele é muito tranquilo, muito simples e amoroso. Nesse sentido, assim, né? A simplicidade é o resultado de um conhecimento vasto, né? Quando você tem todo o conhecimento, você se torna simples. Não simplório, né? Simplório é aquela pessoa lá que está lá na roça, que não sabe de nada, é totalmente ignorante, e não tem dinheiro, não tem nada. Mas o devoto ele pode ser um bilionário, né? Ele já conhece, ele conhece tudo, ele tem essa sabedoria, esse amor por Deus. E quando ele vê que ele tem essa potência de Krishna no coração dele, que ele pode fazer qualquer coisa, ele se torna, né, humilde e simples. Porque ele não... Ele sabe que ele tem poder, né? É até dito nas artes marciais que quando você tem a faixa preta, você geralmente luta só para se defender. Não para atacar, para lançar ódio, para ter confiança de que você pode machucar o oponente, né? Então, vida simples é isso. Viva simplesmente todo dia, fazendo o seu serviço devocional com muito amor, com muito carinho. E aí Krishna também tem essa simplicidade, né? Imagina, Krishna é um vaqueirinho lá de Vrindavana, que vem aqui para esse mundo aqui demonstrar os passatempos dele. Então, Krishna, o mais simples de todos, né? Simplicidade suprema. E a gente, como devotos de Deus, também deve seguir essa simplicidade, né? Apesar de Krishna ser o ser mais poderoso da existência, lá no mundo espiritual, com seus devotos, com as gopis, ele tem uma vida bem tranquila, vai pastar suas vaquinhas, brinca com seus amigos, oferece respeitos a seus parentes, né? Ele é um amo, né? Um patrão muito amoroso com seus servos. Dessa forma. Então vamos seguir essa linha aí, se queremos realmente nos situar na vida espiritual, né? Não essas pessoas orgulhosas, assim, que quero me tornar um mestre espiritual, um guru, agora eu tenho conhecimento, e agora você tem que me seguir, agora tem que me adorar. A gente vê muitos, né, gurus assim, e também gurus assim que se fingem de simples, mas na verdade lá dentro eles têm muito falso ego. Então eles são manipuladores da simplicidade. Na verdade não são nada simples, né? Como a gente vê aí na maioria dos líderes espirituais, né? Que tem uma certa arrogância, ou muita arrogância. Depois de simplicidade, não violência. Então não violência é a qualidade que você não quer fazer mal a nenhum ser vivo, né? A gente vê aí hoje em dia, ninguém considera as árvores, os animais, né? E tudo na natureza, assim, a gente simplesmente está destruindo tudo, né? Sem piedade, crueldade. Então, Krishna está falando, se você não desenvolver a não violência, se você não desenvolver a misericórdia pelos outros seres vivos, como você quer esperar a misericórdia de Krishna no seu coração? Então, primeiro, você respeita. Assim, como você pode pedir um governo que ele mantenha o mundo limpo se você joga coisas na rua, se você não respeita, né, nem uma lata de lixo?
assim como muitos jovens, né, estão pregando aí, mas não lava nem um prato, não faz nem a cama. Então, dessa maneira, né, aqui está falando, né, a não violência. Tudo é uma espécie de violência por trás, né, das nossas atitudes. Então, enquanto não parar essa violência contra os outros seres vivos, contra a natureza, nós vamos sofrer reações, né? O mundo sempre vai ser caótico enquanto não houver uma harmonia de amor e respeito pelo desenvolvimento das outros espíritos que estão aqui em formas inferiores à humana em desenvolvimento de consciência. E é dito que a maior violência, né, de todas é quando você tem esse conhecimento espiritual, quando você está vivendo a realidade divina no seu coração, e você não fala esse conhecimento para as outras pessoas. Então, essa é a maior violência que você pode cometer. Você ter o conhecimento, por exemplo, do Bhagavad Gita, do Bhagavata, e não fala para as outras pessoas. Se Krishna está te confiando esse conhecimento, né, essa sabedoria, e você está guardando para você, né? Então, o conhecimento de Deus é para distribuir. Quanto mais você distribui esse conhecimento, mais você abre portas para receber um tipo de conhecimento superior. Porque Krishna está observando o quanto você quer servi-lo nessa missão de levar a luz, né, a sabedoria espiritual para o mundo, porque esse é o desejo que ele manifestou de que os espíritos mais agradáveis a ele são os que estão fazendo essa missão de levar o conhecimento espiritual. Então, não violência, não violência, né? E também não violência contra o nosso corpo, contra a nossa mente, né? Assim, temos que pensar nisso. Temos que ficar para cima, up, né? Acreditar, né, assim, mais fortemente que somos capazes, que somos deuses, que podemos realizar tudo nesse mundo junto com Krishna, né? Somos co-criadores. Sair desse sistema demoníaco que está criando mais e mais violência e medo nesse mundo. Temos que estar com Krishna, né? Depois de não violência, veracidade. Veracidade, fale a verdade, não tenha medo de dizer sobre Deus, não tenha medo de dizer que você é um devoto de Krishna, que você desenvolveu o amor por Deus. Então as pessoas hoje têm vergonha, né? São pessoas, por isso que é a era da hipocrisia. Todo mundo mentindo, se enganando. Então, veracidade, verdade, fale sobre Deus. Fale de uma forma doce para as pessoas que estão interessadas, né? Você não precisa falar a verdade desse jeito, assim, brigando ou impondo algo assim para o coração das pessoas. Fale a verdade com a sua simplicidade, com a sua vivência, e aí a sua energia vai afetar o coração da outra pessoa, né? Aí Krishna no coração da outra pessoa vai fazer com que ela ouça com mais atenção e retenha essa sua energia amorosa, e aí ela começa também a galgar o caminho espiritual. Aí ela vai perdendo o medo dessa energia ilusória na qual ela está se identificando com o falso ego. Então, veracidade, né? Vamos falar os versos do Bhagavad Gita, vamos falar o que Krishna falou, né? Seja verdadeiro, né? Assim, se você quer buscar a vida espiritual, a verdade, a sua verdade tem que ser a verdade daquilo que você está buscando. Você não pode querer Krishna, buscar Deus, sair desse mundo material, se lá no seu coração você não está manifestando essa verdade. Entende? Então tem que ser veraz. Eu quero voltar para o mundo espiritual, então vou começar a estudar, vou começar a ouvir várias palestras, eu vou me associar com pessoas bacanas, e todo dia lá, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, todo dia cantando a japa, não assim mecanicamente, nem que nem um maluco, não. Tranquilo, vai tranquilo, mas você tem que ter essa verdade no seu coração. Aí eu quero isso. E Krishna fala: vai indo que eu, dentro do seu coração, vou manifestar o tempo de Deus, não o tempo da sua ansiedade, da sua loucura, né? Então, sem paixão, vai com Deus no modo mais da bondade, no ritmo, modo transcendental, um dia de cada vez, em alguma vida, ou nessa vida mesmo, você vai, né, obter os frutos das suas práticas espirituais.
do seu sacrifício, né? Do seu ofício sagrado, de se voltar todo dia para Krishna, mais desapegado do mundo, sem esse medo, né, de enfrentar aquilo que é chamado o desconhecido. Na verdade, o mundo material é que é o desconhecido para o espírito. O conhecido é Krishna, é a única realidade que existe. E você é parte dessa realidade. Quando você entra no conhecido real, que é Krishna, então você começa a entender o que é essa energia ilusória, que é o verdadeiro desconhecido. Ok? Então, veracidade. A verdade, né? Ou conhecerás a verdade, né? Conhecerás a verdade de si mesmo e você vai se libertar de toda a ilusão. Depois, de veracidade, estar livre da ira. A ira é a qualidade do modo da ignorância. Toda pessoa que fica com raiva, ela se contamina imediatamente. Se você começa a julgar muitas pessoas, a criticar, e que aquele cara do sistema político é um bandido, e que eu não gosto, então, entende? Essa energia, ela contamina de tal maneira a sua estrutura energética, que às vezes vai levar dias para você voltar àquele estado espiritual, onde você estava em completa paz, realizado, né, em Deus. Então tenham muito cuidado com essa ira, observe, né? Porque também tem forças tenebrosas que estão querendo perturbar a sua vida para deixar você desequilibrado e com muita raiva. Observe toda situação que acontecer na sua vida, ou se alguém te agredir, você observe. Orai e vigiai. Né? Como Jesus fala, se alguém te der um tapa na cara, você vira o rosto. Só pode fazer isso quem tem conhecimento espiritual. Quem está observando que o mundo externo está querendo agredir a você para você ficar com raiva. Então Krishna fala aqui, fique livre da ira. Por favor, se afasta, né, da ira, o quanto você puder. Senão o modo da ignorância vai entrar na sua mente e aí para voltar àquela situação espiritual de novo vai ser difícil. Ok? Na verdade, as pessoas nesse mundo assim são naturalmente violentas e iradas, né? Por isso tantas guerras, corrupção, distrato com os animais, né? As pessoas têm ódio delas mesmas, né? De existirem e vivem uma vida negativa. Por isso Krishna está falando, né? Que a pessoa tem que amá-lo em primeiro lugar. E amar o próximo como a si mesmo. Enquanto você não aprender a amar a si mesmo e viver nesse estado de devoção, de serviço devocional, basicamente aquela ira vai estar contida lá dentro. Você vai ser um revoltado com o sistema, com as pessoas, com os ideais do mundo, com as filosofias, com as religiões. Você vai ser um zero à esquerda, assim, com energias pesadíssimas. E a maioria das pessoas basicamente está nessa situação, né? Em relacionamentos, com emprego, não está satisfeito com nada, né? Vontade de matar lá o patrão. Enfim, Krishna fala, se liberte da ira, liberte-se da ira. Depois Krishna fala, renúncia, né? Renúncia, então, como a gente explicou no áudio passado, a renúncia não significa você abandonar o mundo, significa você usar o mundo a favor da sua vida espiritual. E um dia nós vamos ler aqui no capítulo 18 do Bhagavad Gita a perfeição da renúncia. E aí você renuncia às suas atividades de falso ego, de tentar obter benefícios da energia material para ganhar vantagens, para viver nesse mundo de uma forma mais confortável, mesmo que isso prejudique assim, milhões de pessoas. Então, dessa maneira, né? Então, renúncia a isso. Krishna, ele é Deus. Mas ele não está te forçando a fazer nada. Ele te dá o livre-arbítrio, né? Então, Krishna está renunciando todo esse poder de te influenciar obrigatoriamente. Ele te dá o poder de você ser espontâneo em tentar amá-lo no seu livre-arbítrio. Então, esse é o maior poder. O devoto puro, ele tem poder de fazer o que quiser nesse mundo material, mas ele renuncia ao poder de concretizar coisas materiais, mas ele usa o poder dele para pregar a vida espiritual para as outras pessoas. Está entendendo? Então, todas essas qualidades aqui são muito legais de você estudar e você verifica, né? Será que eu estou renunciando?
realmente as coisas que estão me atrapalhando no meu desenvolvimento espiritual, né? Então você tem que renunciar aos maus hábitos, aos vícios, a tudo aquilo que afasta a sua consciência dos pés de lótus do Senhor Krishna, de Deus. Tá certo? Entendeu? Então, renúncia não é abandonar a família, abandonar a casa. Isso aí vai acontecer se Krishna quiser. Então, ele vai fazer um arranjo se as circunstâncias estão negativas para o seu avanço espiritual. Krishna imediatamente age e te afasta das situações negativas, né? Mas você não está renunciando a nada. Tudo acontece conforme a vontade de Deus. Ok? Renúncia, né? Depois de renúncia vem tranquilidade. E a pessoa espiritual é muito tranquila, porque ela sabe que tudo é Krishna, que tudo na vida dela acontece conforme o desejo de Deus e que ela mesmo não faz nada, né? A única coisa que ela faz é através da divindade no coração dela. E aí essa é uma alma tranquila, é calma, né? A palavra dessa tranquilidade é contentamento. Você nem se abala pelas coisas ruins, nem pelas coisas boas que vêm na sua vida. Pessoa em paz, tranquila, né? Serena. É isso que Krishna está falando. A partir do momento que você entra em contato com Krishna no seu coração, naturalmente vai surgir uma paz. Um contato real, estou falando de um contato de realização da alma em relação à alma suprema. E aí você já não se abala mais, né? As pessoas que não têm essa realização do divino, esse contato íntimo, elas ficam agitadas assim por qualquer coisa. Por qualquer coisa a pessoa vai estressar e vai maldizer as pessoas, né? Vai agredir. Então, era de Kali Yuga é isso, era de hipocrisia e desavença, né? As pessoas estão muito agitadas, né? Principalmente o modo da paixão, né? Que é essa luxúria louca de querer desfrutar de tudo do mundo material. Então temos que tomar muito cuidado com isso, né? E ser tranquilo, acorde todo dia tranquilo, entre em gratidão, saiba que Deus vai conduzir seu dia perfeitamente se você estiver com Ele. E por que não conduziria, né? Ou sua mente está falando, não, que não é assim. A mente que é louca. Expulsa essa mente o mais rápido possível, né? Esses pensamentos densos que criam essa baixa estima. Que é isso? Você é um filho de Deus. Você é uma pessoa, a pessoa mais poderosa aqui dentro desse universo. E com a forma humana, então, você é capaz de co-criar o que você quiser com Deus. E aí você está aceitando, né, que um sistema fique agitando a sua mente o tempo todo, né, colocando notícias de guerra, notícias de doença, notícias assim, de crise econômica. Então está só agitando a sua mente. Mas se você está com Krishna, ele que está controlando a sua existência. Não é o sistema materialista ou demoníaco. Entende? Então depois de tranquilidade vem não gostar de achar defeitos. Não fique achando defeito nas outras pessoas, falando mal, ofendendo, criticando, né? Julgando assim. Então é o que o Cristo falou, não julgueis para não ser julgados, porque na medida que você medir, você vai ser, né? Na medida que você medir, você vai ser medido pelo destino. Então tenha cuidado. Qualquer coisa que você falar mal de outra pessoa, de achar defeito na outra pessoa, esse defeito ele vai se instalar imediatamente no seu coração e você vai ter que viver a mesma experiência que aquela pessoa que você está julgando. Então tenha cuidado. O karma do mundo ele é muito sério. Tem leis que você não pode brincar. Mas se você está vivendo nessa consciência espiritual, você já consegue ver Deus dentro de cada coração, você consegue ver como os modos da natureza material estão agindo em cada mente, né? Como as emoções das pessoas são em relação a essa influência do falso ego. Então você, com conhecimento, você já não julga mais ninguém, porque você entende. O sábio é essa tranquilidade do sábio. Ele está sereno diante das situações do mundo que são desagradáveis ou que são agradáveis. Ele não se envolve mais com isso, porque ele vive em Krishna.
Ele não vive mais no mundo, no falso ego, no sonho de vigília ou sonho sem sonhos. Isso é muito profundo e ao mesmo tempo simples de fazer. Você só tem que tomar a atitude de entrar em contato com a suprema personalidade de Deus que está dentro do seu coração. Então Krishna está falando aqui, é Krishna que está falando essas qualidades. Mostrando, olha só, você é um medroso, cara. Você não é um guerreiro, né? Então seja um guerreiro da luz, né? Como se fala atualmente, né? Brilhe, seja autorrealizado, adquire pureza na sua vida e leva, né, essa mensagem para o mundo, né? Também, sem esperar assim, elogios e críticas, né? Você não espera nada, você simplesmente fala o conhecimento, assim como Krishna falou e já foi embora desse mundo, está executando passatempos em outros lugares, falando o mesmo conhecimento, e você está aqui vivendo de boa com Krishna e também fala o conhecimento, porque é bom falar, né? A sabedoria de Deus. Então, não fica achando defeito em nada nem ninguém, não. Vive sua vida em paz com Krishna e deixa como eu falo, o pau quebrar em Kali Yuga. Deixa o pau quebrar. Tudo está sendo reação natural das atividades dos seres humanos que não estão a fim de se render a Deus e desenvolver ou despertar o amor por Ele de uma forma mais profunda. Mas se você está amando a Deus, você está vivendo assim de uma forma meio que separada do mundo, né? Do envolvimento, desapegado do mundo. Mas mesmo assim você faz essa atividade caridosa de levar o conhecimento espiritual para o mundo. Porque a alma, ela tem compaixão quando ela está vivendo na autorrealização. E ela faz isso, né? Leva o conhecimento. Então, depois, né, aqui até a próxima qualidade é compaixão para com todas as entidades vivas. Né? Como acabei de falar isso, sem querer eu falei isso, né? A compaixão significa que você vê que as pessoas estão sofrendo, que outros seres vivos, né, estão sendo assim tratados cruelmente nesse mundo, e você leva a compaixão. Todo dia você ora por Krishna para toda a humanidade. Krishna tira essa humanidade de Kali Yuga, do modo da paixão, da ignorância. Aí você ora pelo planeta Terra, e aí você está sempre emanando boas energias, né, compassivas para o mundo, para a humanidade, para aquelas pessoas que Krishna traz para junto de você, para você falar alguma coisa, e aí você segue sua vida com paixão, né? Não só viver uma vida egoísta e espiritual, mas o fato de você querer que as outras pessoas desenvolvam o amor por Deus é a compaixão do seu coração. Krishna é o que tem a compaixão suprema, sendo Deus autossuficiente, né? Com a felicidade completa, mesmo assim ele vem aqui nesse mundo e passa o conhecimento, porque ele quer que todos os seus filhos voltem para ele. Vão lá para Vaikuntha, para o mundo espiritual, para viver, né, em plena felicidade com ele. Como diz o Mestre Cristo, se os doentes não vão até o médico vai até os doentes. Que o médico tem a proposta de cura, ele tem o conhecimento de como curar. Mas quem está doente geralmente não está perturbado, está com medo de ir ao médico, né, de saber a doença que tem. Mas o médico vai bondosamente e fala de graça para as pessoas. Não, eu vou te tratar agora de graça. E aí ele convence as pessoas, né, assim como um mestre espiritual convence as pessoas a se renderem a Krishna. Essa é a proposta. Então, a compaixão, né, para estar livre da cobiça. Você não pode ficar desejando o mundo material, cobiçando as coisas materiais, né, porque você tem que reconhecer que tudo pertence a Krishna. Tudo é propriedade de Krishna. Quando você vai fazer um pedido material, você fala assim: Krishna, se você me achar que eu sou merecedor de receber essa coisa que pertence a você, e que se eu puder usar essa coisa de um modo favorável para a vida espiritual, para ajudar na iluminação das pessoas, então, por favor, deixa eu, entre aspas, né, possuir esse objeto, né?
Então, nesse sentido, é saudável. A ambição de ter coisas que você pode servir a Deus. Por exemplo, agora eu estou falando aqui nesse vídeo aqui, então esse aparelho aqui está levando para vocês, né, algo, né? Eu estou usando o serviço de Krishna, esse aparelho que está me filmando. Aí depois eu vou lá no computador, aí eu tenho a internet, né? E aí tudo é propriedade de Krishna, que eu estou usando para Krishna. Mas aqui Krishna está falando aqui, né? Você tem que estar livre da cobiça, mas dessa cobiça que almeja o ego, né? Se sentir assim, famoso, poderoso, rico, influente, o falso ego, né? Essa cobiça do falso ego, Krishna está condenando aqui. Então, se você quer vida espiritual, reconheça que tudo é propriedade de Krishna e que você, dentro do seu karma, né, de merecimento, você vai ter certas coisas e outras, e dentro do seu dharma, né, de dever de servir a Deus nesse mundo, você vai ter outras coisas que Krishna vai trazer assim para você, às vezes do nada, às vezes você pede. Então Krishna, ele está sempre sabendo o que você está fazendo, ele vai criar todas as oportunidades para você ser o melhor devoto dele. Então isso aqui, né? Cuidado, se liberte desse desejo de possuir as coisas do mundo material, porque quanto mais você possuir coisas, mais as coisas vão te possuir. Você vai viver num estado de ansiedade terrível, com medo de perder essas coisas. É isso que acontece com as pessoas mais ricas, né, com os senhores do mundo, assim. Eles têm um medo terrível de perder a vida, de perder as posses materiais, a influência, mas no final essas pessoas aí vão todas para o inferno, né, para os planetas infernais, conforme o Bhagavatam fala. Porque rejeitaram Krishna, preferiram coisas mortas, né, inúteis, que são objetos materiais. Então isso é muito deprimente, né? Krishna no seu coração observar essas ações assim mesquinhas da alma. De que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Né? Isso é forte. Krishna falou no Bhagavata também isso. Outra coisa, gentileza. Né? Seja gentil. Sorria para as pessoas. Né? Leve o seu jeito doce. Né? Gentileza gera gentileza. Então, mesmo assim, um bandido, se você é gentil com ele, ele vai se tornar agradável também, vai gostar da sua presença, vai te tratar bem. Então, o devoto ele tem que ser assim. Né? Krishna é um cavaleiro, né? Onde Krishna chega, todo mundo gostava de Krishna, né? Porque ele tinha, apesar dele ser Deus e as pessoas nem saberem que ele era Deus, ele era um cavaleiro perfeito. E nessa gentileza ele era um diplomata nato nesse mundo. E o devoto é assim também. O devoto de Krishna, ele é pacífico, né? Tranquilo, chega gentilmente para explicar o conhecimento espiritual e não fica aí gritando que nem um maluco, falando coisas que não tem nada a ver da vida espiritual. Então essa gentileza, né? Sempre, gentileza tem a ver com o serviço, né? Eu lembrei que, por exemplo, uma pessoa vai sentar na cadeira, você puxa a cadeira, a pessoa senta, ou abre uma porta, né? Vamos falar assim em termos mais romantizados. Então, dessa maneira, você abre as condições ideais para servir aquela pessoa que Krishna está colocando nas experiências da sua vida, né? Trate as outras pessoas de uma forma agradável. Sempre assim, né? Às vezes você vai passar lá pelo porteiro lá do seu prédio, você dá um sorriso, ou você bate um papo com ele, assim, não falando assim, o porteiro, esse aí está numa classe mais baixa, então não existe mais isso. O devoto vê tudo com equanimidade, né? Então ele é sempre gentil. Outra coisa é modéstia, né? O devoto é modesto, assim, ele, que tem a ver meio com simplicidade também. É modesto. Eu estou querendo falar um pouquinho mais rápido, porque o tempo já está passando do limite, né? Apesar de ser agradável falar todas essas coisas, mas a modéstia, né? O devoto puro, ele não fica falando, eu sou um devoto puro de Krishna, ou eu tenho o conhecimento espiritual do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavata, que o processo espiritual... Não, ele é modesto. Ele segue a sua vida espiritual. E se alguém vem, lhe pede um conselho ou uma instrução, ele vai e fala.
apesar de ele ter um conhecimento formidável da vida espiritual, mesmo assim, ele sempre é meio recatado, ele fica na dele, porque ele sabe que esse conhecimento não pode ser falado para qualquer pessoa assim. Nem você pode ficar com a raiva da pessoa porque ela ainda não está nesse estágio onde ela consegue compreender esse conhecimento. Então você é modesto, você vai no lugar, mas você não tem falso ego, você não fica achando que você é melhor do que ninguém. Isso é modéstia. Depois de modéstia vem a firme determinação. Né? Você tem que ser determinado. Vou conseguir conquistar esse objetivo de voltar para o mundo espiritual. Eu quero Krishna. Eu não quero mais a Maya. Estou cansado de Maya. Né? Então tem que ser determinado. Né? Assim. Igual eu, por exemplo, eu treino para maratona, então todo dia eu corro, eu sou determinado. Eu quero que aos 80 anos esse corpo material que faz parte, né, do meu falso ego esteja com saúde plena para fazer uma maratona, 42 quilômetros. Então para isso tem que ter determinação. Se eu estou aqui todo dia fazendo uma aula do Srimad Bhagavatam, todo dia essa determinação, que é uma austeridade, né? Também, né? Está aqui, né? Mas na verdade eu estou ganhando meu tempo. Ao falar essa palestra aqui, eu mesmo estou ouvindo a inspiração de Deus em meu coração. Então é maravilhoso isso. O único tempo ganho, na verdade, é o tempo que você usa para desenvolver a sua sabedoria e o seu amor por Deus. O resto é tudo perda de tempo, vida inútil, dessa forma humana que é maravilhosa, que Krishna te deu assim, por uma misericórdia que você nem entende. Né? Lógico que você teve um mérito para chegar aqui, mas usa ela de forma correta, depois que você ouviu essa palestra aqui. Tá? Vigor, né? Vigor é isso também, né? Firme determinação, vigor, você tem que colocar energia naquilo que você está fazendo. Né? Vigor, eu quero fazer isso. Tem que acionar o prana da sua existência para não deixar a sua vida ficar morna. Então esse vigor físico, o vigor emocional, o vigor mental dos pensamentos, o vigor da meditação, tudo você tem que usar a sua vida com esse propósito máximo se você realmente quer atingir a realização de Deus. Então não é brincadeira o negócio, mas no entanto é fácil, porque nós temos não só esse processo de cantar o santo nome, como nós temos a graça de Deus em nosso coração, que quer aparecer a qualquer momento quando você se render realmente aos pés de lótus, né, do Senhor Vishnu, do Senhor Krishna. Aí depois vem a clemência, né? Você é clemente, você perdoa as pessoas, nesse sentido assim. Qualquer coisa que te faz mal, você realmente perdoa. Você tem clemência no coração. Já não se deixa afetar pela honra e desonra, fracasso, sucesso, ou que as pessoas te agridem. Então, clemência é mais nesse sentido, né? E você perdoar as coisas, porque não vale a pena lutar por uma posição de falso ego nesse mundo, assim, rebatendo o que alguém tenha falado de você ou te agredido. Então você é clemente, né? Clemente a Deus, né? Temente a Deus. Depois tem que ter fortaleza, você tem que se fortalecer em todos os sentidos, né? Dentro da sua vida espiritual, para chegar, né, nesse ponto interno de ser fixo em Deus, né? Fortaleza, né? E morar lá no Ceará, não. Fortaleza é isso. Fortaleza você é uma fortaleza. Assim, aí vamos falar assim, o diabo fala assim, mas ninguém, meus servos, mas vocês não conseguem entrar no corpo daquele cara, daquele devoto puro. Estou fazendo milhões de coisas para tentar derrubar esse cara, mas ele não cai. Ele é uma fortaleza, porque você está, né? Isso é uma qualidade espiritual. Naturalmente ela vai surgir, né? Não tem assim, quando tem uma guerra e o cara constrói aquele forte, e aí os caras não conseguem penetrar no forte porque você tem uma defesa, né? Tem um aparato que não deixa os caras chegar. Então essa fortaleza tem que ser a sua mente vigiando o tempo todo, né?
Orai e vigiai. Essa é uma qualidade assim, incrível da alma, né? Você se vigiando, observando o tempo todo. Ah, aquilo ali é bom, mas vai me atrapalhar a vida espiritual. Ah, aquela viagem, se eu fizer, é ótima, mas eu vou perder tempo porque algo está querendo me tirar aqui do meu interno. Então você tem fortaleza. Fortaleza você não dá entrada para coisas externas que querem roubar ou desviar a sua mente da vida espiritual. Ok? Vamos para a próxima, limpeza. Limpeza, né? Você vai fazer a limpeza todo dia do seu corpo, a limpeza da sua energia, a limpeza do seu emocional. Você tem que limpar. Se você está com ódio, está com raiva, alguma coisa, tem que limpar. Tem que limpar seus pensamentos, né? Tem que observar o que você está pensando, né? O que você está selecionando. Tudo isso você faz com a inteligência. Sua inteligência. Você começa a perceber, esse pensamento não está legal, limpa. Emoção não está legal, limpa. Não importa o que seja, se o seu coração não está tranquilo, não está em paz, você tem que limpar imediatamente. Então essa é a limpeza chamada externa, né? Mesmo a mente ela é externa. Porém também tem a limpeza interna. Essa limpeza interna é através da prática de meditação, de você ler os passatempos de Krishna, de associar só com pessoas que estão interessadas na vida espiritual, e a limpeza maior é feita com o canto do santo nome do Senhor Krishna nessa era de Kali Yuga. Então se você está cantando lá Hare Krishna, você está limpando a sua mente. Então tem que limpar tudo que é externo e tudo que é externo, né? Tomar um banhozinho de vez em quando. Dessa forma, assim, tem que ser limpo, veraz, fortaleza, né? E aí você vai adquirindo a potência para estar cada vez mais purificado, vamos dizer assim, limpeza nesse sentido da purificação. E por final, Krishna fala que depois de limpeza, né, estar livre da inveja e da paixão pela honra. Então isso aí é o falso ego. Se você está vivendo na identificação com esse corpo material, você vai estar invejando as outras pessoas que são os falsos egos maiores que você, né? Que tem mais do que você quer, que você gostaria de ter, e aí você inveja, né? Na verdade, todos nós que estamos aqui nesse mundo material, nós estamos aqui porque nós invejamos Krishna. Né? Então tem níveis de inveja. Então tem uma inveja bem sutil do espírito, e aí ele quer ficar na posição de Deus. Ele quer ser Deus. Então essa é a inveja mais sutil, né? Que a gente nem percebe. Mas inconscientemente você está querendo ser Deus. Por isso que existem muitas filosofias aí que falam que você é Deus, que você vai se fundir em Deus, que não existe um Deus né, diferente de você. Então você se funde em Deus, você e Deus são a mesma coisa, e aí você se torna o Todo-Poderoso. Você se torna, né, onisciente, onipresente, onipotente. Isso é o desejo maior do falso ego. Essa é a maior armadilha de Maya. Tudo isso é inveja de Deus. E Krishna, né, quando você está com Krishna, você vê a simplicidade de Deus, assim, não está forçando a barra. Ele fala, pensa sempre em mim, se rende a mim, você é um servo amoroso, eterno, né, que vive, né, a meu serviço. Então há sempre essa distinção entre aquele que é o energético, o todo, e existe as fagulhas espirituais, né, as partes, as energias superiores de Deus, que são as centelhas espirituais, que somos nós. A gente nunca vai ser Deus, a gente é a expressão de Deus como parte, né, nesse sentido da energia superior dele. Mas se você se conecta com Deus, igual eu falei no início dessa palestra, como quando você se conecta com a internet, você se torna, né, o poderoso, porque você sabe tudo, porque a internet fala tudo, né? E da mesma forma, se você se conecta com Deus no seu coração, você está propenso a receber a informação onisciente do divino, onipotente, onipresente. Isso é quântico, né? Que fala é quântico, né? Tudo está no mesmo lugar. Então é assim que você tem que parar de invejar
a suprema personalidade de Deus. E Krishna está falando aqui nesse verso. É exatamente Krishna falando, olha só. Está livre da inveja e da paixão pela honra. Né? Porque você, através da sua inveja, você quer ser melhor que aquele outro lá. Ou uma nação quer ser melhor que outra, ou um planeta quer ser melhor que o outro. Aí a gente vê uma porção de raça extraterrestres, né, vindo aqui no mundo material, considerando a gente como gado, como massa de manobra para trabalhar para eles. Né? Isso eu estou falando de seres de outras civilizações mais adiantadas tecnologicamente, porém com a moral muito baixa. E dessa maneira é um com inveja do outro e um querendo ter mais honra do que o outro. Né? Então você quer ser honrado, o seu falso ego quer ser reconhecido, quer ser elogiado, quer ser alguém nesse mundo. Entende? Mas esse ser alguém nesse mundo é a maior ilusão de todas. Você tem que se tornar um devoto puro de Krishna. Só quando você se torna um servo amoroso de Deus é que você se torna alguém. Né? A sua parte espiritual se revela. Então seja, né? É dito que enquanto você não está com Krishna, você é zero à esquerda. Porém, quando você está com Krishna, então Krishna é um, e você começa a ser um zero à direita. Quanto mais você está com Krishna, vai aumentando o seu zero, né? Isso significa que você vai ter um valor maior, né? Cada vez mais, com Krishna, você se torna, né, famoso no mundo aqui material, porque todas as forças místicas, os semideuses, tudo, vão honrar o devoto puro. Mas o devoto puro, ele não quer ser honrado, ele não quer ter discípulos, ele não quer ter riqueza, não quer ter mulheres, né, ou desfrutes sensuais, ele não quer ter nada disso. Ele quer simplesmente servir a Deus em completa simplicidade, humildade, né? Levando, né, a sua energia de amor para o mundo. Todo devoto puro, autêntico, fidedigno, não está interessado em honra, apesar de ele ser honrado como um representante de Deus nesse mundo, mas ele mesmo, ele vê Deus em todo mundo. Ele fala assim, você está com Krishna igual eu estou, só que você não sabe. Então o mestre espiritual real, a pessoa que se rendeu a Krishna e realizou Deus, ele honra toda a alma nesse mundo, esteja em formas inferiores, né? Ou também em formas mais densas da forma humana. E assim ele honra todo mundo, porque honrar a outra pessoa é considerar ela respeitosamente como uma parte integrante de Krishna, e tentar fazer a pessoa despertar para essa posição do espírito. E assim receber a energia adequada para voltar para o mundo espiritual. Por isso que tem um verso nas escrituras que diz, se você recebe a misericórdia do mestre espiritual, a misericórdia de Deus acontece para você. E se você recebe a misericórdia de Deus, você recebe a misericórdia do mestre espiritual. Entendeu? Então é assim que Krishna trabalha. Através dos seus servos amados, se você se aproxima desses servos com essa devoção, com essa curiosidade de receber esse conhecimento, e você vai naturalmente receber a misericórdia daquela pessoa que está passando de bom grado a energia espiritual para o seu coração. É assim que funciona a mística, né? Se você começa a ouvir as instruções de Krishna, que é o mestre espiritual supremo, com amor, com devoção, com avidez, naturalmente a misericórdia de Krishna vai se manifestar no seu coração. Então, todos os devotos, né, não querem honra e não ligam para a desonra desse mundo aqui, da agressão, né? Você pode crucificar, né, uma alma como Jesus foi, e mesmo assim ele fala, perdoa, pai, eles não sabem o que fazem, estão viajando na maionese, eles não entendem que eu sou um ser conectado em amor puro com a sua pessoa, e que a minha missão aqui era simplesmente de levar amor, mas eles estavam pensando que, né, o sistema estava pensando que eu estava querendo me tornar um rei desse mundo, né?
Então eu não sou desse mundo, mas eu estou nesse mundo. Enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu vou trazer essa plataforma da transcendência para iluminar as pessoas. Imagina, Prabhupada, estuda lá a vida de Prabhupada, vê, né, nós temos essa oportunidade de ver vídeos dele falando, se associa com a energia dos devotos puros, e aí você vai receber automaticamente, né, de tabela, esse sentimento do mestre, né? Em vez de ficar aí se aproximando só de famosos do mundo, né? Cientistas, atores, músicos, em vez de ficar só se aproximando dessas pessoas, se aproxima dos devotos de Krishna, se aproxima de Krishna. Então você vai se libertar da inveja, né? Vai se libertar de querer ser igual a alguém que você aprecia, né? Então aprecia Deus, para você se tornar também um pequeno Deus nesse mundo e deixar Krishna agir na sua vida e você ser fabuloso, né? Uma alma linda, né? Imagina, você é uma alma linda, o filho amado de Krishna, né? E está perdendo seu tempo discutindo aí filosofias, religiões, sei que não sei, isso pode ser, não pode ser, especulando, e Krishna fala, renda-se a mim, né? Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Simplesmente renda-se a mim e abandona todas essas religiões que são materialistas, né? Essas filosofias especulativas que não falam de mim, que não me colocam como o centro da existência suprema, da vida. Então é isso que Krishna fala. Se você se render a mim, eu vou te libertar de todos os pecados. Eu estava falando aqui, mas esses aparelhos não aguentam muito tempo não, né? Mas eu terminei falando o verso, né? Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vrajaham Tuam Sarva Papebio Mokshame Mashukaha. Então Krishna está falando, simplesmente, né? Adquira essas qualidades divinas, se rendendo a mim completamente, né? E eu vou te libertar de todas as atividades que estão sendo influenciadas aí pelos modos da ignorância e da paixão, que destroem a sua vida espiritual, né? E no final do verso ele fala Mashukaha, ou seja, não temas, renda-se a mim, né? Que é a primeira qualidade que a gente falou em relação a essas, nesse verso, né? Então aqui Krishna fala, tenha confiança em mim, não temas, que se você render a mim, eu vou te libertar de tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual. E por isso que Krishna é chamado de Hari, né? Hari, quando você vê o Senhor Hari, é aquele que nos liberta de todas as mazelas materiais que atrapalham a nossa vida espiritual. E ele pede para a gente abandonar tudo aquilo que é relacionado a defeitos materiais, a qualidades demoníacas, né? Desse mundo que é muito comum em Kali Yuga. Kali Yuga é muito raro alguma pessoa com todas as qualidades espirituais, mas se você se render a Deus, como você é uma parte integrante dele, você vai adquirir todas essas qualidades que eu falei aqui nesse verso, né? E para terminar esse verso, Krishna diz, estas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. E assim, né, Krishna encerra mostrando que existem homens com duas naturezas de homens nesse mundo. Os homens que têm as qualidades demoníacas, que são narradas depois, né, desse primeiro verso aqui, elas são todas narradas, a gente pode narrar um dia, e as qualidades divinas, né, e as pessoas de natureza divina. Então você vai fazer um parâmetro aí na comparação de como é a sua vida em relação aos sintomas que você tem dessas qualidades. Por isso esse verso é muito importante, porque ele te localiza internamente no grau de qualificação para receber, né, o poder, a potência de Deus para se tornar um devoto, né, saudável aqui dentro desse mundo. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Lógico, nós nos alongamos bastante nesse vídeo, mas ele é de um interesse tão extremo que quem realmente quer
conhecer, né, a verdade absoluta e o processo de se desenvolver em relação a ele. Então esse verso aí eu tenho certeza que vocês vão ouvir outras vezes esse vídeo também, porque é incrível, né? Quantas vezes eu já li sobre essas qualidades e falava, poxa, eu preciso melhorar nessa aqui. Essa aqui eu não tenho. Ó, pô, eu estou encontrando defeito nos outros, eu estou julgando isso, eu estou ofendendo ali, né? Não estou tendo uma vida simples, eu estou tendo uma ambição aqui ou ali. Enfim, você vai analisando, e no final você se ajusta ao padrão ou o ideal que Krishna fala para a alma estar fora desse falso ego. A gente poderia também fazer uma aula falando as qualidades todas opostas a essas que foram se apresentadas, né? Então, machucará, não temas, tenha destemor, né? Encare logo o que você tem que fazer nessa vida humana e vai para a vida espiritual e para de ficar com medo que os outros vão ficar opinando, né? Igual quando a gente se torna vegetariano, todo mundo, você tem que ser carnívoro, que negócio de... Cara, eu quero ser vegetariano, dá licença? Respeito, vou, se você quiser eu vou no lugar onde tem churrasco, não importa, mas eu sou vegetariano. Então se você é consciente de Krishna, se você quer ficar na vida espiritual, tudo bem, respeito, que você quer ficar em Maya, que você quer ficar no modo da ignorância, da paixão, se você quiser ficar sofrendo, fica. Eu não quero, eu quero viver uma vida em paz, totalmente rendida a Deus e completar com sucesso a missão do espírito nessa forma humana. Entende? Muito simples, né? Muito simples. Tudo depende de uma tomada de atitude. Ok? Muita luz no coração de vocês, que através, né, da audição dessa aula de hoje, vocês possam receber realmente as bênçãos no seu coração e receber a graça e a misericórdia de Deus por estar assim entendendo mais um pouco o que se deve fazer para se iluminar nesse caminho aqui do mundo material, que é um mundo bom, não é um mundo ruim nem bom, ele é bom se você estiver com Deus. Se não estiver com Deus, mesmo que você tenha todas as coisas boas, ele é ruim, né? Porque está atrasando a sua autorrealização. Ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Sri Sri Gauranitai, ao Mahamantra Hare Krishna, a Srila Prabhupada e a todos os devotos reunidos. Haribol.